Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. E o tema hoje é compartilhando a palavra. O texto está no livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, que diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que designei. Sabemos que testemunhar é falar de Jesus, ok? Agora me responda uma questão. O que você saberia de Jesus se a Bíblia não existisse? Sabemos que existem várias formas de revelar Jesus, mas sem a Bíblia, como chegaríamos a conhecimentos específicos como o grande conflito, ou o amor de Deus pelos seus filhos, nascimento, vida, sacrifício e ressurreição de Cristo, ou o plano da salvação? Ok, mas você pode me dizer, sim, mas Deus, se quisesse, poderia revelar a cada habitante da Terra numa visão todo o plano da salvação. Claro que sim. Mas se a Bíblia não existisse desde a antiguidade e não sobrevivesse à prova do tempo, e se seus quase 40 autores, inspirados por Deus, não fossem concluindo ela devagarzinho, de século em século, e se ela não falasse o que iria acontecer no futuro com milhares de anos de antecedência, qual documento na história atestaria aos científicos humanos o que Deus revelou em tal visão? Deus não precisa provar nada a ninguém, claro, mas ele não é um tirano que impõe sua vontade aos seus súditos. Ele é justo e faz questão que todos entendam seu justo juízo. Diante dessa nova perspectiva, você consegue imaginar a importância da Bíblia agora? A palavra escrita de Deus é a palavra viva. O mesmo poder que em Gênesis criou o mundo pode transformar sua vida hoje. Esse poder não ficou mais fraco com o tempo. Ele é infinito, não se gasta, é o mesmo poder. E quando compartilhamos essa mesma palavra viva, estamos cooperando com esse mesmo poder criador e infinito, levando Jesus à vida daqueles que estão em trevas, criando uma nova vida, como em Gênesis. Amém? Em Salmo 119, verso 105, Jeremias 23, verso 29, Lucas 8, verso 11 e Mateus 4, verso 4, são usados 5 símbolos para representar a palavra de Deus: lâmpada, fogo, martelo, semente e pão. Quando compartilhamos as escrituras com outras pessoas, é como se acendêssemos uma lâmpada para iluminar a vida delas. Jesus, a luz do mundo, rompe as trevas da visão equivocada sobre quem é Deus e a natureza de seu caráter. Mentes obscurecidas com uma compreensão errada de Deus são iluminadas pelo Espírito Santo mediante a sua palavra. A palavra consome como fogo a escória do pecado em nossas vidas e quebranta, como um martelo, nosso coração endurecido. Quando ajudamos as pessoas a ver nas Escrituras a glória de Jesus, o coração endurecido delas se quebra e o fogo de seu amor consome a escória do egoísmo, da ganância, da luxúria e do egocentrismo. Plantando a semente da palavra de Deus no coração e na mente das pessoas, nem sempre vemos resultados imediatos, mas silenciosamente a semente cresce. E no tempo de Deus, se elas responderem à influência do Espírito Santo, a semente produzirá uma colheita para o seu reino. E finalmente, a palavra de Deus, como pão, satisfaz a fome do coração e nutre nossos anseios espirituais interiores. Como foi falado antes, a palavra de Deus é viva e eterna. Ela continua atuando desde sempre, bem antes de 6.000 anos atrás, na criação da Terra. O mesmo poder descrito em Gênesis, quando Deus falou e as coisas passaram a existir, atua quando a palavra é comunicada a alguém, trazendo luz em meio às trevas. Já imaginou que honra nossa ser um dos meios a qual Deus escolhe para usar seu infinito poder na restauração da vida daqueles que ainda estão em trevas? Meu amigo, você que compartilha a palavra de Deus não é qualquer coisa não. Você está cooperando com os propósitos de Deus. Você está salvando vidas. Diga amém. Esse poder infinito que criou o mundo é o mesmo que nos sustenta ainda hoje. Ele quem faz com que determinados elétrons orbitem na camada de valência, instituiu a gravidade e o eletromagnetismo, ele derruba reinos e levanta reinos. Enfim, ele estabelece a ordem. E esse mesmo poder milagroso também inspirou os escritores da Bíblia.
O poder da palavra falada é o mesmo da palavra escrita. Por isso, toda vez que lemos a Bíblia ou a compartilhamos com alguém, o Espírito Santo traz à tona o mesmo poder criador e transforma a vida tanto daquele que compartilha como daquele que a recebe. Existe um poder sagrado em compartilhar a palavra de Deus. Não é meramente uma conveniência ou marketing, é de fato um milagre. Há vários benefícios em estudar a palavra de Deus. Em 2 Pedro 1, verso 4, diz que pelas promessas da Escritura, tornamos-nos coparticipantes da natureza divina. Tiago 1, verso 21, diz que a palavra de Deus, implantada nos cristãos, é poderosa para salvar nossa alma. Atos 20, verso 32, diz que a palavra tem poder de edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 2 Coríntios 3, verso 18, diz que ao contemplar Jesus em sua palavra, tornamos-nos como ele. Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 555, fala assim: somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei tanto de natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupam. Estudar a Bíblia tem um propósito redentivo. Conhecemos a verdade, quebramos as correntes que nos aprisionam ao mal e de orgulhosos e autossuficientes vamos para humildes e dependentes do único que pode nos salvar, Jesus. Quando estudamos na Bíblia, o contraste entre a pecaminosidade do ser humano e os atos de justiça que Jesus fez para nos salvar, somos constrangidos a mudar de vida. E um dos resultados naturais dessa mudança de vida é compartilhar esse milagre com aqueles que ainda estão num caminho diferente. Há mais de 3.000 promessas de Deus na Bíblia aos que escolhem o caminho da vida. Irmãos, deixa eu contar aqui um detalhe a vocês. Deus não falha. Então essas promessas já são certas. Porém, para reivindicá-las, precisamos fazer parte daqueles a quem Deus prometeu. Ter fé naquele que prometeu. Como eu faço isso? Devemos desenvolver, exercitar e fortalecer nossa fé e fazemos isso aplicando-a em nossa vida cotidiana. Um jeito de você mensurar sua fé é através das boas obras. Fé e obras sempre andam juntas. Lá em Mateus 7,16 diz que pelos frutos se conhece a árvore. Por isso, não pode ser qualquer obra, tem que ser boas obras. Não adianta compartilhar a palavra de Deus por tabela e depois cometer atos pecaminosos por aí. Isso é hipocrisia. Nossos atos devem acompanhar nossa palavra. São Francisco de Assis, um dos grandes servos de Deus, disse uma frase incrível sobre boas obras. Foi o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Viu aí? E não há maior demonstração de fé e obras do que obedecer à vontade de Deus. Fé é ser fiel a Deus, é fidelidade à sua vontade. E é estudando a Bíblia que você conhece a vontade de Deus. Nossa fé tem que ser atuante, dinâmica. Devemos pedir todos os dias a Deus que nos dê oportunidades de exercermos nossa fé nele, praticando boas obras. Só assim podemos reivindicar suas promessas e, ao mesmo tempo, pertencer ao reino de Deus. Você sabia que o que mais vende nos jornais do mundo atualmente é má notícia? Isso porque em João 14:30 diz que o príncipe desse mundo é o inimigo. Nós, os filhos de Deus, estamos na contramão do mundo. Devemos espalhar sempre boas notícias. E a principal delas é a história de Jesus. Um dos sinais de que saímos das trevas para a luz é o desejo santo de levar o evangelho da salvação ao próximo. Isso acontece com todo aquele que se sente grato por ter sido salvo por Cristo. Daí temos exemplos de Pedro, de Paulo, da mulher samaritana e do gadareno. Isso é uma característica dos salvos. Por isso que é importante priorizar o estudo da Bíblia. Temos que estar sempre afiados com a palavra de Deus, bem nutridos e preparados para passar a mensagem certa, sem causar confusão, seguindo sempre 3 princípios básicos: o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Amém? E assim, irmãos, concluímos mais uma vez a mensagem dessa semana sobre compartilhar a palavra de Deus. O apelo que vos peço hoje é: se você receber em suas redes sociais aquelas mensagens de morte, de acidente, de violência, luxúria, não repasse não. Em vez disso, envie mensagens de paz.
um versículo bíblico que você goste, alguma coisa edificante, um pedido de perdão talvez. Enviar boas notícias é uma boa obra. Pratique. Amém? Se você achou esse vídeo relevante, compartilhe ele também. Compartilhar a palavra de Deus é sempre uma boa obra. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino para ser notificado a cada vídeo novo. Qualquer dúvida, qualquer dica, escreve aí nos comentários, depois eu com certeza dou uma olhada e respondo. Então, irmãos, fiquem com Deus e até a próxima.